Salve! Boa noite! Meu nome é Sasha Aguirre e eu sou residente aqui do Retiro Racional. E hoje estarei realizando uma leitura diretamente daqui, do Retiro Racional, para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A minha leitura vai ser do 17º volume da Tréplica, da página 24. A fala da dona de tudo, a natureza. E assim, o mundo chegou a um ponto tal da evolução, da decomposição da sua evolução, que passou dos limites. E tudo que passa dos limites cai num ritmo de desequilíbrio. E aí está a indigestão insuportável, do ponto máximo do desequilíbrio de tudo. A natureza não concebe os modos e métodos de tudo que ela criou, e dessa forma, corrigindo todos da maneira precisa e necessária, sendo a natureza a dona de tudo. Então, ela tratando de corrigir tudo, e dessa forma, achando esquisitos os modos que a natureza vem fazendo entender o seu descontentamento com as mudanças naturais da natureza, fora de época e fora de tempo. A natureza dando a perceber o descontentamento dos seus feitos, de tudo que ela fez e que ela mantém, tudo e todos. Então, quem fez tudo e todos e que mantém tudo e todos está contrariada com o comportamento dos seus feitos. E desse modo, a natureza age com suas advertências e com suas lições moderadas, porque tudo tem dono. Se existe, é porque tem um dono. Se tudo aí está feito, é porque existe um dono dos seus feitos. Se existem seres e vidas, é porque existe o dono desses seres e dessas vidas. Se tudo está aí para manter todos, encher a barriga de todos, dar o conforto a todos, é porque isto tem dono. Então, o dono de tudo isto é o dono de suas vidas, que é a natureza, que mantém tudo. A insubordinação, quando é demais, o desrespeito, quando passa dos limites, então o dono tem que entrar em ação. E a ação é como estão vendo. Não falha. Os movimentos da natureza para que haja moderação e respeito a quem mantém tudo e todos. E quem fez todas essas vidas que aí estão, a dona de todas essas vidas que aí estão, merece todo respeito, e todo respeito é pouco. Mas a insubordinação passou dos limites, de uma forma tal que ninguém se entende, ninguém se compreende. A confusão é grande entre todos. Ninguém se entendendo, ninguém se compreendendo. Então, o dono tem que entrar em ação, para que nasça o equilíbrio entre todos. Todos se julgando ser o que não são. Todos completamente despercebidos do que são. Todos pensando ser o que não são. E assim, a vida se tornou tão confusa que gerou o desequilíbrio, o desentendimento em geral. Ninguém entende ninguém, ninguém respeita ninguém. Dessa forma, perderam a noção de si mesmos. Todos esses movimentos e outros mais, a natureza entrando em ação, com uma nova geração prestimosa racional. E é por essa insubordinação, em liquidação,
por julgarem pensar que são aquilo que não são, que o mal, por si mesmo, se destrói. Passaram dos limites, com uma evolução sem limites, e uma evolução sem limites só podia passar dos limites, e o que passa dos limites, por si só se destrói. E é por isso que tudo está na forma que está, devido ao desrespeito com a dona de tudo, a dona de todas as vidas, a dona de todos os seus feitos, a dona que alimenta tudo e que alimenta todos, e que mantém tudo e que mantém todos, que enche a barriga de todos. Por passarem dos limites, é que estão passando pelo que estão passando. Passou do limite, caiu em desequilíbrio. E caindo em desequilíbrio, não há mais garantia de coisa alguma. Não havendo garantia de coisa alguma, não há mais respeito por coisa alguma. E não havendo mais respeito por coisa alguma, entra em destruição de si mesmo. Tudo isto pelos abusos que se tornou até uma coisa natural, de forma que a vida está desta maneira, se tornando um pandemônio, todos correndo para nada resolver, e assim o mundo chegou a esse ponto calamitoso de desventuras e que tudo parecia ser bom. É ruim, porque parecia ser bom, e por não ser bom, tudo se tornou ruim. Se tudo que parecia ser bom fosse bom, o bom se multiplicaria, e por não ser bom e ser tudo aparência, se multiplicou completamente contrário. E dessa forma, chegando à desilusão de todos e de tudo, a desilusão das aparências, o parecer ser, o que não é. E quando se apresenta ser aquilo que não é, a desilusão é a maior decepção. De formas, a natureza incomodada com a conduta desrespeitosa sobre os seus feitos. E se a natureza fez, criou, mantém e sustenta, ela quer respeito àquilo que é dela. A todas as vidas feitas por ela, ela quer respeito. Mas o desequilíbrio dominou todos, de uma forma que gerou todo esse mal-estar, em que sofre o justo pelo pecador. A vida se tornando uma coisa completamente sem valor. Para quem nada fez, para quem nada mantém, não tem valor. Mas para quem fez e para quem mantém, tem valor. Para a natureza, tem valor, porque a natureza é quem fez e quem mantém. Para a natureza, tem valor, mas para quem não fez, não tem valor. E assim, perderam a noção e o desrespeito às coisas alheias e o respeito à natureza. Passaram a criar uma dívida monstruosa. Dívidas essas que depois vão pagar. Sofrer as consequências dos seus malfeitos, dos seus desrespeitos e das suas insubordinações, porque a dona de tudo tem tempo para cobrar. Sim, quem faz a dívida tem que pagar. Então, o mundo é de seus habitantes? Não, o mundo não é de seus habitantes, para que seus habitantes pensem que o mundo é seu. Só mesmo um desequilibrado totalmente
para pensar que o mundo é seu. Um desequilibrado prova com seus atos o seu desequilíbrio. Não respeita coisa alguma. Não respeita o que é seu. Não respeita a vida de ninguém. Por quê? Desequilíbrio total. Então, não estão vendo o mundo. Tem dono. Todos têm vida. E porque tem o dono que fez todas as vidas. Se o alimento está aí, feito para abastecer o organismo de todos, é porque tem dono. Tudo isso tem dono. Será que ficaram tão desequilibrados que o desequilíbrio cegou todos de uma vez? Dominados pela matéria, dominados pela ambição, pela ganância, pela vaidade, e perderam toda a noção da natureza, se julgando ser o que não são e insubordinadamente fazendo o que entendem como se tudo fosse seu, como se tudo fosse propriedade sua, e assim pensando e agindo insubordinadamente contra a dona de tudo, contra a natureza, fazendo dívidas, acumulando dívidas, para depois ajustar as contas com a dona de tudo, com a dona de todos os seus feitos, a natureza. Se você tem vida e aí vivem, quem fez também tem vida e fez suas vidas olhando o procedimento de todos. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta flores, colhe flores. Quem planta espinhos, colhe espinhos. Quem planta ventos, colhe tempestades. Quem faz dívidas, está devendo, tem que pagar. O mundo tem o seu dono, e é a natureza, digna de todo o respeito. Quem foi que fez todos? A natureza. Quem foi que gerou todos? A natureza. Quem foi que criou todos? A natureza. Quem foi que fez o alimento para abastecer todos? A natureza. Quem foi que fez a vida? A natureza. Cadê o seu respeito à dona de tudo? Onde está? Não existe. Julga ser o que não é. Pensa que é dono de tudo. Se julga ser aquilo que não é. Pensa ser o que não é. Procede da forma que não é. E por isso que a vida se tornou convulsionada por desrespeito à natureza, a seus feitos e a seus filhos. Só você é que merece respeito e tudo é seu, merece respeito. E é o que é dona da natureza, que te fez, que te deu essa vida, o que é da natureza, não merece respeito? E só o que é seu e tudo que é seu que merece respeito? O que é da natureza não merece respeito? Já abusaram demais. E por os abusos serem demais, o resultado é esse que está no mundo. Ninguém sabe o que faz. Enquanto forem contra as leis naturais da natureza, o desrespeito e os abusos, o que é que acontece? Quem cria dívidas tem que pagar. E é por isso que está aí a era do fogo. A insubordinação deu a causa e o desenvolvimento à era do fogo,
passaram fora dos limites, e tudo que passa dos limites se desequilibra. Por si mesmo, tudo se destrói. E assim, a natureza e seus feitos nada são, porque dependem de tudo da natureza para poderem viver. Então, todo respeito à natureza e seus feitos e seus filhos é pouco. Todo respeito é pouco. Sim, porque a natureza é dona de tudo. E por ser dona de tudo, todo respeito é pouco. A natureza quer respeito a todos os seus filhos. Quem desrespeitar os filhos da natureza está desrespeitando a natureza. E desrespeitando a natureza, cria dívidas com ela. E criando dívidas, depois vai ter que pagar. A natureza fez todos com amor, fez todos com sentimento, porque isso tem sentimento. Fez todos prezando e gostando daquilo que é seu. E assim, com o sentimento de vocês e o sentimento dela, ela fez todos iguais a ela. Se você sente mal em destruir aquilo que é seu, a natureza também se sente mal quando você destrói aquilo que é dela. Se você sente revolta contra os abusos e a falta de respeito, a natureza também. E é por isso que estão aí, dentro da deformação, a hierarquia de classes. Vão descendo de classes para as classes inferiores, de acordo com os crimes praticados contra as leis da natureza. Quem lhe deu a vida? A natureza. Quem lhe fez? A natureza. Quem lhe mantém de tudo? A natureza. Quem fez tudo para lhe manter? A natureza. Salve. Muito obrigada e boa noite. Salve, boa noite. Meu nome é Inajade Almeida, sou do estado de Minas Gerais e atualmente residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Irei realizar a leitura do 17º fascículo da réplica, da página 34 e 35. Os resultados da poluição e degeneração sobre a humanidade. O destino quer dizer para que a pessoa nasceu. Um nasce com este dom, outro nasce com aquele dom, outro nasce com este ou aquele dom. E por isso, cada um dá para uma coisa. Os dons são todos diferentes. E outros nascem sem dom nenhum. E assim, vejam que os fabricantes das doenças são os próprios seres humanos, com o progresso da poluição e a degeneração. A poluição envenena tudo. Envenena os vegetais, as frutas, a água, a atmosfera e a própria terra. De pouco em pouco, vai tudo ficando envenenado. E daí, o estado de nervos excessivo, loucura, desorientações, esquizofrênicos, neuróticos, infartes, tudo isto feito pela poluição. E outros, muitos males, causados pela poluição e a degeneração. A intoxicação, doenças cardíacas, enfim, a poluição e a degeneração
é a causa das doenças esquisitas existentes, diminuindo assim os anos de vida. O raquitismo, os aleijões, a poluição transformando na atmosfera focos de vírus e microvírus, sendo a poluição e a degeneração uns males gravíssimos, principalmente para os que dependem de ar para respirar, como nem somente nas demais coisas existentes na natureza. Uma epidemia, por exemplo, um foco de microvírus venenosos que se espalham na atmosfera, envenenando assim o ar que todos respiram. Tudo isto produzido pela poluição e a degeneração. Então, o ser humano, desta forma, é o causador de sua própria destruição. É o causador dos males, para ser destruído por eles. Como aí está provado materialmente, fabricam seus engenhos para serem destruídos por eles. E assim é a poluição. Tudo isto por reger de forma diferente que devia ser. A desorientação, a loucura, a obsessão, a causa da poluição e a degeneração, que é confundida como doenças naturais e são doenças artificiais. A causa é a poluição dos artifícios. As águas poluídas atacam os rins, o fígado, o sangue, os órgãos de uma maneira geral. Mortes repentinas, ar poluído, venenosos e tão violentos que liquidam os seres de repente. Salve. Salve! Boa noite a todos. O meu nome é Alessandra Curilo. Sou natural do estado de Santa Catarina, da cidade de Joinville, e atualmente residente aqui do Retiro Racional. Hoje eu vou realizar uma leitura diretamente daqui do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Terceiro fascículo da réplica dos livros Universo em Desencanto, páginas 21 a 24. No encanto, tudo se transforma para chegar à origem. E agora veja, cada povo inventou e criou suas histórias, suas lendas, seus contos, suas filosofias, para a formação de modos de reger, e por isso, uma infinidade de modificações de regimes e uma infinidade de modificações de religiões, de seitas e doutrinas, e de forma que cada povo, com seus modos diferentes, métodos e costumes diferentes uns dos outros, por cada qual criar e inventar a sua maneira, a sua forma de reger. E por tudo ser baseado em histórias, contos e lendas, e histórias filosóficas, sem base, sem lógica, nunca desta maneira puderam encontrar o certo para solidificar, e por isso, quantas modificações de regimes já houve, e de religiões e de seitas e de doutrinas. Por tudo isto, não ter base nem lógica, quantas mudanças de regimes já se passaram. Tudo isto por permanecer a inconsciência,
O inconsciente nunca teve base nem lógica. E daí, as mudanças de tudo, as modificações de tudo, nascendo daí a multiplicação do sofrimento. Porque tudo que vai errado acaba mal, pelas multiplicações dos erros. Multiplicando os erros, multiplica o sofrimento. Começa a aumentar, pelo sofrimento, o número de desiludidos. E daí, multiplicando os males e a descrença de todos e o desequilíbrio imperando entre todos e entre tudo. E de forma, o que adiantou tudo isto para o bem da humanidade? A multiplicação do sofrimento prova que tudo isto foi um engabelo. E um engabelo tinha que terminar um dia, e no terminar o engabelo, descrença geral em tudo. Então aí, imperando o desequilíbrio e a liquidação de um modo geral, por ninguém ter mais com quem contar e quem se agarrar. Enquanto estavam engabelados, viviam de esperança, mas tudo amadurece, e no amadurecimento vem a desilusão e a descrença. Então aí ficam à procura de novos rumos e sem saber qual a tomar. Por não conhecer o certo, imperando assim a agonia e o desânimo, por não saber o destino certo. E quem não conhece o destino certo, está agonizando e duvidando de tudo e de todos, e tem medo de tudo, que as histórias, as lendas, os contos filosóficos e científicos, diante de toda essa calamidade, está provado que só serviu para a lapidação de todos, porque multiplicou as ruínas, a ponto de chegar nessa situação deplorável, de ninguém ter mais com quem contar, nem onde se agarrar, por ninguém ter garantias, e chegar ao ponto que chegou, de salve-se quem puder. Então, tudo que parecia ser grandioso, belo e bom, só foi aparência só. E todos iludidos com as aparências, por estar traídos por histórias, contos e lendas, que embebedou todos de uma tal maneira que respeitavam a mentira como se fosse verdade. Obedeciam à mentira cegamente, como se fosse a verdade, e hoje eis o resultado: salve-se quem puder. E os que ostentaram tudo isto e ostentavam tudo isto não são culpados, porque quando nasceram já foram encontrando tudo assim. E mesmo por não conhecer os métodos certos para adotar, então tinha mesmo que adotar o errado como certo. E daí, sofrendo as consequências, como está aí a velha Europa, tristemente afogada em ruínas. Mas ninguém é culpado, porque ninguém conhecia o rumo certo. Hoje é que estão tomando conhecimentos do rumo certo, a meta final, o mundo racional. Agora é que estão conhecendo o certo dos certos. Agora é que estão conhecendo o verdadeiro Deus, o racional superior, superior ao animal racional. Se existe o animal racional, o superior do animal é outro, racional. Então, trata-se o racional superior. E sendo superior a tudo e a todos, quem é? O verdadeiro Deus. Hoje,
conhece a cultura consciente e positiva, que é racional, a cultura verdadeira de Deus. E antes não conheciam, somente conheciam a cultura do animal racional, a cultura inconsciente e negativa, e por ser negativa, chegando ao ponto que chegaram de salve-se quem puder. E a cultura do animal racional foi uma coisa necessária para a sua própria lapidação. Lapidar quer dizer sofrer, penar, agonizar para aprender. Então trata-se lapidação. Sofrer de todos os modos, de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, para depois de lapidados, vir o reconhecimento do erro e o reconhecimento do certo. Então, se agarrar com o certo e abandonar o errado. O certo é racional, puro, limpo e perfeito. E o errado é animal, por ser animal racional. E assim, agora, em mãos de todos, o maravilhoso bálsamo racional, curando o animal racional de uma vez por todas, para sempre, por o animal voltar ao seu verdadeiro natural, que é racional, puro, limpo e perfeito, no mundo racional. Salve, obrigada, boa noite. Salve! Boa noite. Eu sou Vanessa Rodrigues de Brito, natural de Florianópolis, Santa Catarina, atualmente residente do Retiro Racional, e hoje eu vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A leitura de hoje é do segundo volume da réplica, página 23 a 31. Os entendimentos da natureza com o ser humano. As flores brilham sorrindo com o seu perfume agradável. E assim, tem flores lindas sem perfume, como também tem flores lindas com perfume. E daí surgem as aparências. Nem tudo que parece ser é. Como assim? As lindas flores se apresentam, as com cheiro e as sem cheiro, as perfumadas e as sem perfume. Assim como as flores são, existem as pessoas também. Tem pessoas que parecem ser aquilo que não são. E tem pessoas que são justamente as perfumadas. As sem perfume aparentam ser aquilo que não são. E as com perfume justificam com o seu perfume aquilo que são. E assim são as pessoas que, muitas vezes, pensam que são o que não são. Se confundem com as aparências de pensar que tem perfume sem ter. Como quem nasceu para ser isto ou aquilo, é. E quem nasceu para nada ser, mas procurando aparentar o que não é. E assim são as criaturas, que se confundem umas com as outras por aparentarem aquilo que não são. Tem flores bonitas e lindas,
mas perfume não têm. E tem flores que não são lindas, mas perfume têm. E assim são as criaturas que julgam ser o que não são, por não ter condições que possam justificar a sua ação de querer ser aquilo que não nasceu para ser. E por isso, os modos e os gênios e a conduta de todas as criaturas, são muito diferentes. Cada um com seu modo, com a sua conduta diferente um do outro. As flores são igualmente as criaturas. Tem flores de todas as qualidades, de todos os tamanhos e de todo feitio. Assim são as criaturas, nos seus modos, nas suas maneiras e nos seus pontos de vista. E assim tem flores venenosas e criaturas também, e flores sem veneno. Todas as flores têm vida, e quem tem vida fala. A flor fala porque tem vida, mas o ser humano não entende. É a mesma coisa. Os espíritos falam uns com os outros no espaço. Ninguém entende nem escuta. Cada qual na sua formação, na sua categoria, no seu entendimento. A flor fala, chora. A venenosa é brava e a boa já não é. Todos falam dentro da sua categoria uns com os outros. E é por isso que ninguém ouve os habitantes do espaço falarem uns com os outros. Como também não veem as flores falarem, não ouvem, porque cada qual na sua categoria de formação. Tem flores que só transmitem o bem e tem flores que só transmitem o mal. E assim são as criaturas. Tem criaturas que só transmitem o bem e tem criaturas que só transmitem o mal. A flor é que nem o pensamento. Ninguém vê o que vai no pensamento do outro. E assim são as flores. Ninguém vê elas conversarem. Ninguém vê as que transmitem o bem transmitirem. Ninguém vê a que transmite o mal transmitir. Porque tudo que tem vida, basta ter vida para se comunicar entre si, dentro da sua categoria. As flores têm uma insignificante duração, por a flor ser considerada um objeto, um ser de consternação. Um ser que pertence à linha de consternação tem pouca duração, porque a consternação é um sentimento passageiro, é um sentimento vago, e por isso a pessoa está hoje consternada por isso ou por aquilo, e daí a dias acabou a consternação. Então, o reinado das flores é um reinado suplementar de uma categoria somente para enfeite ou para beleza. E por isso foi adotada para enfeitar os altares, para enfeitar as residências, para enfeitar com seu perfume as pessoas. É um símbolo de sentimento e ternura, ou de amargura ou de alegria. As flores cantam, as flores têm suas melodias. E as flores transmitem no pensamento do ser humano melodias lindas, músicas lindas, e ainda costumam a dizer: esta música é tão linda como uma flor. Porque a flor transmite no pensamento do ser humano, transmite com o seu perfume o cheiro maravilhoso, como transmite no pensamento. A flor rege a sua essência salutar no pensamento do ser humano, alegria ou dor.
A flor é um predomínio da natureza e, por isso, todo vegetal transmite a sua florzinha. Dá a sua florzinha, querendo dizer, nós também, na nossa categoria, vivemos florindo. Florindo porque não precisamos de ninguém para viver e o ser humano depende de nós para viver. Nós temos vida e por isso alimentamos vidas, porque a humanidade é toda mantida pelo reinado das flores. A flor tem tanto valor que as abelhas sugam para fazer o mel. O mel é um produto maravilhoso para a saúde do ser humano. Então, a flor tem vida e alimenta vidas e cria vidas. Então, a flor é de um grande prestígio sobre a humanidade. E aqui entram muitas flores. E assim, tudo dentro deste reinado degenerado, que era encantado, que ninguém nunca soube o porquê de tudo isto era assim. Aparências e a multiplicação das mesmas. E tudo aparência só. E onde existe somente aparências, não existem verdades, porque aparências não são verdades. E assim, rege a vida das aventuras, a vida dos aventureiros, cegos pelas aparências. E por viverem cegos pelas aparências, é que são dominados pela ganância, pela ambição, pela inveja, pelo ciúme, que daí se multiplicam as ruínas de quem vive dando valor àquilo que não tem, que são as aparências que compõem a vida do nada por terminar tudo em nada. E por viverem dominados por esta tremenda inconsciência, é que a vida se tornou de uma forma tal irresistível de viver. Como aí está a vida? É dura. E nesta dureza estão os sacrifícios e os desânimos. E quem se sacrifica acaba desanimando. Tudo isto porque fizeram da mentira a verdade, fizeram das aparências a verdade, fizeram das ilusões a verdade. É a causa de todos terem caído neste ridículo de ficarem tontos, desequilibrados, por constatar a nulidade da existência de tudo. Porque fizeram deste tudo de mentira a verdade. Daí a causa do desequilíbrio, por serem traídos por falsas verdades. E daí as multiplicações das confusões entre todos. E todos confusos consigo mesmos e dizendo muitas vezes: eu estou certo ou estou errado? E vendo o erro em si mesmo e dizendo: enquanto existir a vida de aparências, tudo vai errado, tudo vai de mal a pior, como vem vindo toda a humanidade há muito. Quem vive de aparências não tem sossego. Quem vive de aparências vive no inferno em vida, porque quem vive de aparências vive em falso. E quem vive em falso sofre as consequências da falsidade, para consigo mesmo e para com os demais. Então, o que adianta lutar desta forma? Somente para pior ficar. E é por isso que as ruínas humanas, universalmente, se multiplicam assustadoramente. As monstruosidades, as selvagerias, as injustiças, as desumanidades que se multiplicam cada vez mais. As falsidades, as traições, as brigas, as lutas, as revoluções, as guerras, a confusão se generalizando
de uma forma tal que ninguém se entende. Todos confusos, todos desentendidos consigo mesmo. Uma hora julgando o que está se entendendo, e daí a momentos já não está entendendo mais nada. E assim, a humanidade sempre em choque uns com os outros. Tudo isto porque fizeram da mentira a verdade, querendo que a mentira seja tida como verdade. Querendo que a mentira seja tida como verdade. E assim, se tornando tudo falso, tudo impostor, tudo um embuste que ninguém aguenta mais a viver desta maneira. E por isso, o sofrimento se multiplica assustadoramente. Todos sofrendo cada vez mais, todos sem sossego, todos sem paz, todos com medo, todos sem garantias. O fracasso da vida por querer fazer da mentira a verdade. Das aparências, querer fazer que brilhe como se fosse verdade. Deste modo, todos tinham que ser como são, traidores de si mesmos e sofrendo as consequências do seu modo impostor de viver. Mas tudo isto tinha que ser assim mesmo, por estarem dentro da fase de animal mesmo, com o título ou sobrenome de racional. E de formas, esta fase é uma fase de lapidações. E por ser de lapidação, é uma fase de sofrimento. É uma fase de sofredores. Porque quem está sendo lapidado sofre muito. E às vezes não aguenta o sofrimento, não aguenta a lapidação e perece. E quem está em uma fase de lapidação está em desequilíbrio. A causa do desequilíbrio da humanidade é a fase de lapidação. A fase de animal, por ser animal, tem que sofrer, porque o animal é inconsciente. Por o mundo ser uma deformação racional, então botaram o nome de animal racional e animal irracional. E assim, a humanidade não é culpada do sofrimento universal. A culpa é da fase de lapidação, que é a fase de animal racional. A fase negativa, tudo negando, e por tudo negar, é que aí estão de passagem. E por tudo negar, é que aí são mortais, por ser uma fase negativa, e nesta fase negativa, nada tem garantia. Que tudo é passageiro, tudo é provisório, tudo se acaba. E agora, como já desde muito, entrou a fase de recuperação no mundo, a fase racional. Porque a fase que estava em liquidação, a fase de animal racional, chegou ao ponto do seu amadurecimento. Razão porque o descrédito geral, principalmente das tábuas de valores que eram e passaram a não ter mais valor algum. Daí a causa do grande desequilíbrio da humanidade, a descrença total e geral de tudo. E de forma que daí se multiplicou a ruína das ruínas, o desequilíbrio geral de tudo. O morticínio, a insatisfação e a loucura predominante. E por chegarem a esse ponto culminante de amadurecimento, então houve a mudança de fase, mudando da fase de animal racional para a fase de aparelho racional, saindo da fase inconsciente e entrando na fase consciente e positiva. Então agora, todos dentro da fase racional, que mais dia ou menos dia, universalmente, todos dentro da fase que está em vigor, a fase de recuperação do animal racional,
a fase racional. Com a fase racional, todos completos de todas as verdades das verdades, a solução de todos os mistérios, todos os enigmas e o porquê que tiveram que passar por essa fase inferiorizada, a fase de animal racional, a fase inferior. E hoje, dentro da fase superior, a fase verdadeira do mundo de origem de toda a humanidade e de tudo que existe. A origem é racional e todos dentro dessa fase e tudo de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos alegres, felizes e contentes por saberem e terem conhecimento de tudo, a causa de tudo, o porquê de tudo, desta matéria que ninguém nunca soube dar solução do porquê de sua existência. Porque ninguém nunca soube o porquê da existência de sua vida neste mundo. Muito menos podia saber o porquê da existência do mundo assim ser desta maneira, como era na fase de animal racional. A fase desesperadora e desanimadora, porque ninguém tinha com quem contar, nem muito menos onde se agarrar. Por tudo ser mentiras, aparências, ilusão e daí o sofrimento pavoroso. Um iludido sofre muito e por isso a humanidade iludida tinha que sofrer muito. Que assim tinha que ser, porque aí nasceram sem saber porquê. Aí nasceram, então tinham que viver sem nada saber e pensando que sabiam muito, e o sofrimento provando que ninguém sabia nada. Como quem diz, se soubessem, não sofriam, se soubessem, não eram sofredores. E assim, hoje, glorificados, todos os primitivos que já tomaram conhecimento da fase racional, que é a fase da imunização racional, a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, ao seu verdadeiro natural, o mundo racional. Salve! Salve, boa noite. Meu nome é Eduardo Emanuele, sou residente racional. Vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. Vou ler 191 do Histórico do Racional Superior, página 51 a 55. Aí está o bálsamo maravilhoso, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer dão graças com o raciocínio já bem desenvolvido e estariam no nível de equilíbrio muito elevado e não de desequilíbrio. Corrigindo. Hoje, todos que passaram a se conhecer dão graças ao Redentor, o racional superior. Só em saber como deixarão de assim ser, sofredor e mortal, é a maior grandiosidade para todos de todos os tempos. Agora é estudar a cultura racional para o desenvolvimento do seu raciocínio e de todos os raciocínios que nele está, à volta de todos para o mundo racional.
O mundo racional está passando por uma fase de desequilíbrio devido à mudança da natureza. Não estavam em condições de perceber o fim da fase do pensamento e a entrada da fase do desenvolvimento do raciocínio por viverem artificialmente. Não perceberam a mudança natural da natureza e entraram na fase racional pensando. E por estarem pensando na fase de desenvolvimento do raciocínio, começou aí o desequilíbrio de tudo, porque estão vivendo contra a natureza. A natureza é racional. É a fase do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. E por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, ficaram todos desarranjados por ficarem vivendo contra a natureza, contra a energia racional, contra a fase natural da natureza. E por estarem vivendo contra a natureza, passaram todos a irem contra si mesmo, a causa do desencontro de tudo, do desencontro de todos e da luta entre todos, que por irem contra si mesmo, passaram a viver um contra os outros, e surgindo o desequilíbrio entre todos. O desequilíbrio sendo o causador das guerras, por estarem vivendo contra a natureza sem saber. Porque não perceberam o fim da fase do pensamento, por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não puderam perceber as mudanças da fase da natureza. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos pensando dentro da fase do raciocínio, ficaram todos desequilibrados por viverem contra si mesmos. Essa é uma das causas de tudo o desequilíbrio. Desequilíbrio esse, que ninguém está aguentando mais a fase do pensamento. Tudo isto porque os pensadores estão pensando dentro da fase do raciocínio. E por pensarem dentro da fase, ficaram todos desarranjados, desequilibrados, a ponto de ninguém estar aguentando a fase do pensamento sem saber por quê. Porque estão dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. E o que funciona é só o raciocínio e não o pensamento. Se sentissem a mudança de fase em 1935, estariam todos com o raciocínio já bem desenvolvido. Estariam num nível de equilíbrio muito elevado e não de desequilíbrio. Desequilíbrio permanece cada vez mais, porque estão pensando na fase do desenvolvimento do raciocínio. Quando todos conhecerem esse grande erro de toda a humanidade, passarão a desenvolver o raciocínio e encontrarão de imediato todo o equilíbrio perfeito, porque todos passarão a raciocinar. E a natureza vai tratando de equilibrar todos pelo desenvolvimento do raciocínio, para ver que desencontro monstruoso que causou toda esta monstruosidade dessa guerra, que não haveriam de existir se sentisse a mudança de fase da natureza. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão com um equilíbrio como nunca estiveram. E se sentissem a mudança de fase em 1935, todos estariam muito melhor, porque estariam com o raciocínio quase totalmente desenvolvido ou totalmente desenvolvido. Tudo isso por quê? Por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza.
e vivendo contra a natureza, não têm condições de sentir os movimentos naturais da natureza. Entraram dentro da fase racional, pensando, quando havia de ser raciocinando. E começaram a viver contra a natureza, começaram a viver contra si mesmo, porque quem vai contra a natureza, vai contra si mesmo. E por estarem vivendo contra a natureza, gerou todo esse desequilíbrio universal, de grandes e pequenos, e de graúdos e miúdos. Desequilíbrio este, que ninguém sabia onde iam parar com tantos males. Males esses de toda a ordem, físicos, morais e financeiros. Ninguém sabia mais onde ia parar com tanto desequilíbrio. Por quê? Por estarem vivendo contra a natureza. Por estarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque a energia racional é a energia da fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos contra essa energia, que é a energia mais poderosa que existe, porque é a energia do primeiro mundo. Salve, boa noite. Salve, boa noite. Meu nome é Elisiane Costa Rodrigues, sou residente do Retiro Racional e vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. 128, volume do Histórico, segunda mensagem, página 35 a 39. Porque o raciocínio é um habitante do mundo racional, e ele, desenvolvido, passa a dominar a matéria e não serem mais dominados pelos seres materiais. Enquanto estiverem nesta categoria de bicho racional, dividido nessas em duas classes, racional e irracional, continuam a serem dominados pela matéria. Por quê? Porque estão na categoria de bicho racional, e bicho não reconhece direitos, e por isso, bicho é brigão e destrói uns aos outros. Enquanto estiverem nessa categoria de bicho racional, são dominados pela matéria, porque o bicho é materialista. O bicho é dominado pela matéria, pelos gostos, pelas vontades, pelos prazeres. Enquanto estiver na categoria de bicho racional, é dominado pela matéria, porque todo bicho é materialista. Todo bicho tem a matéria acima de tudo, por estar na categoria do espermatozoide, do líquido, a categoria de bicho racional. E a categoria é uma só, dividida em duas classes. Todas as duas classes são de uma categoria só, porque todos são feitos de uma categoria só, do espermatozoide, do líquido, do pingo d'água. E enquanto estiverem dominados pela matéria, estão nessa categoria. Só passarão a dominar a matéria depois do raciocínio desenvolvido. Enquanto o raciocínio não estiver desenvolvido, são dominados pela matéria, porque para o bicho, a matéria está acima de tudo. E para o racional, a matéria está abaixo de tudo. Enquanto estiverem nesta categoria de bicho racional, estão dominados pela matéria. E dominados pela matéria, continuam na matéria, na mesma categoria, em classes inferiores.
e o que tem que fazer para deixar de assim ser. É ler e reler, a persistência na leitura, para desenvolver o raciocínio no pequeno espaço de tempo, para que funcione o raciocínio e não mais o pensamento. Porque enquanto pensar e imaginar estão na categoria de bicho racional. Porque os bichos é que só pensam, porque os bichos é que pensam e imaginam. E continuando nesta categoria, continuam aí, no chão, por serem desta categoria, essas duas classes, em classes inferiores. É por isso que as recomendações de ler e reler não têm sido poucas, que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, para que desenvolva o raciocínio e passe a pertencer à eternidade. E pertencendo à eternidade, passa a dominar a matéria e não ser dominado por ela. Porque enquanto estiver dominado por ela, porque enquanto estiver dominado pela matéria, continua na matéria, por estar dominado por ela. Continua na categoria de bicho racional, por estar dominado pela matéria. E continuando a ser dominado pela matéria, continua na matéria, continua na mesma categoria, indo para a 22ª eternidade, a categoria de classe inferior. E o remédio está aí, em suas mãos, para deixar de uma vez por todas de assim ser, de assim continuar a ser. Porque é só fazer por onde desenvolver o raciocínio, que só com o raciocínio desenvolvido é que passa a dominar a matéria, os gostos, as vontades, os vícios. Desenvolver o raciocínio é senhor de si, por estar iluminado noite e dia pelo mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, e com a maior naturalidade e sem esforço algum. Somente com a persistência na leitura deixará de pertencer a esta categoria de bicho racional, dividida em duas classes da mesma categoria: a classe racional e a classe do irracional, mas todos dois de uma categoria só. E é por isso que as recomendações não têm sido poucas. O melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos, para deixar de ser como são, para poder sair da categoria que estão, para poder voltar a ser o que era, racional puro, limpo e perfeito, no mundo de sua raça, no mundo racional. Para ver que agora, na fase racional, a vida é boa, e por isso é rica e florida, porque a fase natural da natureza é racional, por estar aí em suas mãos, a sua retirada dessa vida do nada, por todos e tudo terminar em nada, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, para ver que a vida agora é boa. Por aí está a fase do 3º milênio, a fase verdadeira da redenção de todos que fizeram por onde desenvolver o raciocínio. E esse desenvolvimento é para a desmaterialização, é o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Esse é o ponto mais sério da vida de todos, é o ponto do maior respeito da vida de todos, por nele estar a definitiva solução da vida e de todos da matéria para fora.
Os que conhecem e reconhecem não perdem mais tempo, porque chega o tempo que perderam, quando viviam sem se conhecer e viviam nesse estado de inconsciência, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê existia nesse mundo. Ninguém sabia dizer porquê que este mundo existe. Ninguém sabia dizer porquê que assim vivia. Porque ninguém sabia dizer o porquê da vida. Porque todos viviam sem se conhecer. E essa era um estado de desenobrecimento total. Viver sem saber por que vivia. Salve. Salve! Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Santos, sou do estado de São Paulo, da cidade de Limeira e residente do Retiro Racional. E vou realizar uma leitura diretamente do Retiro Racional para elevar a vibração do nosso planeta Terra. A minha leitura de hoje é do 49º volume do Histórico do Racional Superior, da página 103 e 104, cujo título é O Raciocínio em Desenvolvimento para se ligar ao mundo racional. Nona mensagem. O mal, por ser mal, já está em destruição de si mesmo. Então, o mal aparentemente parece ser o dominante, mas não é, porque ele já é um destruído pela sua natureza de mal. O mal tem pouca duração, porque o mal por si mesmo se destrói. Aparentemente, artificialmente, parece que o mal vence. Mas o mal já é um vencido por ser mal. E por isso, o mal dura pouco. Por quê? Porque por si mesmo se destrói, por ser mal. E de forma que o mal tem pouquíssima duração de existência, porque o mal já é um destruído, por ser mal, e por isso o mal por si mesmo se destrói. De forma que o mal tem vida curta, tem pouca duração. E o mal é vencido pelo mal, é destruído pelo mal. O mal parece que vence. E por isso, por ser mal, já está em extermínio, por ser mal. Porque o mal vai se exterminando por si mesmo. O bom se consolida sempre para melhor, e para melhor sempre. Porque o bom está no seu estado perfeito de bom. O bom tem longa duração e o mal, por ser mal, uma insignificante duração, porque por si mesmo se destrói. E com o tempo vem o extermínio do mal, totalmente, por a fase natural da natureza ser racional. O bem é eterno e o mal não é. O mal
se destrói e o bem se eterniza, porque o bem é eterno. Salve e muito obrigado a todos. Salve. 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 Salve.